Programa Edson. Está acabando abril! Mas agora nós só vamos falar a verdade, porque abril começa na mentira e termina só falando verdade, para vocês ficarem bem assustados, né? Só tem notícia maluca hoje, só tem coisa para você ficar bem sentadinho e não morrer do coração de infarto, né? Porque essa semaninha vou contar para vocês que o negócio foi pesado. Então, não importa onde esteja, não importa o que você esteja fazendo, que horas são, onde você esteja, é importante você estar conosco para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, digo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, mas do meu lado, Fernanda Matti. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Como a gente falou, o mês de abril foi extremamente absurdo. O ano começou agora, acabou o carnaval outro dia, né? Passando super rápido, as coisas estão se atropelando e tudo aquilo que a gente preveu mais uma vez lá em dezembro só está saindo melhor que a encomenda, tá? Então, hoje a gente vai mostrar coisas que vocês não vão botar uma fé do que está acontecendo e que já vem acontecendo há muito tempo, né? Vamos fazer a demonstração para vocês e também vamos trazer uma visão do Fórum Mundial sobre tecnologias, que isso aqui, o que chama atenção? Por ser de fora, né? Não é um cara diretamente, não são as empresas de tecnologia que estão ali dando relatório, é um fórum de economia. É óbvio que tem apoio de outros suportes, como o Microsoft, Accenture, né? É óbvio que eles têm apoio, que eles têm contratos, eles têm suporte disso, mas o viés é completamente diferente do que vocês imaginam. E comprova aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Mas antes da gente entrar no psicurico do Tirico-Paco, né? A frase da semana, para fechar o mês de abril. Cara, a mídia é igual ao poder, seduz. Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer estar na mídia. E quando esse fenômeno... até me perdi, cara. Até me perdi na minha própria... Voltamos aqui, vai. Mídia é igual ao poder, seduz. Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer estar na mídia. E quando esse fenômeno de estar na mídia acontece naturalmente, cara, é ótimo. Só que não, porque nem sempre isso é bom. Como é que tem aquela frase? Cuidado com aquilo que você deseja, né? É muito isso daí. Muito isso daí. Cuidado com aquilo que você deseja, né? Vai que vira realidade, né? E aí a coisa pega. A coisa pega. Bom, galera, vamos começar a falar do que interessa. Não que o que nós falamos agora não interessa, que é só precisa acordar para a vida, né? Mas 17 de maio está aí. Aqui 17 dias, se for pensar, porque hoje está acabando dia 30, ou seja, que 15 dias tem B-Sides. Quem não correu atrás do seu ingresso, corra, porque já está aberto as inscrições. Então, seria muito interessante você acordar para a vida e ir atrás da sua inscrição, porque depois não adianta chorar que não tem credencial, porque esgota, hein? Começou terça-feira, se eu não estou enganado, segunda, terça, duvido que chegue até amanhã. Então, se você não pegou aí, já acabou? Não, tá com mais de 3 mil inscrições já ontem, já estava com mais de 3 mil, tá? E o previsto era tipo assim, 2.500, vamos ver, entendeu? Então, tá violento, vai estar gigante. Se você não pegou ainda, assim, nos finalmente, hein, gente? Então, se mexam, que senão vai ficar sem. Beleza? 17 de maio, já está aí.
E vamos ao que já interessa, né? Começando com uma notícia muito louca da CISA, que está ordenando para o pessoal, olha isso, cara, ordenar patch de Windows, porque explora Zero Day. Isso aqui é uma coisa que é assustador, cara. Um Zero Day sai, né? Descobrem, ele se torna público. As pessoas parecem que não querem ficar ligadas. As pessoas parecem que querem mentir para elas próprias, falando assim: não tem problema, tá tudo bem. Eu tenho um antivírus, vai resolver. Né? Não é assim que funciona. Você tem que verificar, cara. Seja como os russos, acredite, mas verifique. Não deixe de fazer isso. E ela determinou que as agências federais dos Estados Unidos corrijam uma falha do Windows que já está sendo explorada como Zero Day e tem escalada de privilégio. O aviso foi tratado como urgente porque a vulnerabilidade está no catálogo de falhas exploradas ativamente e pode ser usada para ampliar o controle invasor sobre máquinas comprometidas. Cara, quando sai alguma coisa do Windows, a gente sempre corre atrás porque metade do mundo usa o Windows. Muito mais que a metade do mundo. Acho que 90% do mundo usa o Windows. Agora, quando a CISA fala, vai lá e atualiza, caramba. Difícil, né, Mate? O que você tem a dizer disso, cara? Alexandre, assim, mais uma vez, a gente reforça esses chamados da CISA, porque a CISA seria o conselheiro do governo para assuntos de segurança. Olha, eu estou vendo um negócio que talvez nem todo mundo esteja. Só que aqui já falou, é uma falha explorada ativamente. Já existe correção, tem que atualizar. Eu acho que o cenário que a gente vê, independente se a empresa é órgão do governo, se é empresa privada, é que algumas empresas elas têm o processo de atualização, né? O patch management, gestão de patch, gestão de correção. Só que esse processo está num documento. Então, você pode nem ter o documento, você pode ter o documento e não seguir, ou os tempos que estão nesse documento são tempos que não são mais reais para o mundo real, plausíveis para o mundo real, né? Então, você tem lá uma vulnerabilidade alta, 1 mês. Cara, se você tiver 1 mês para vulnerabilidade alta, já vou falar, você está nos 90% melhor do mundo. Só que as vulnerabilidades estão saindo, até podemos colocar a culpa na inteligência artificial, cada vez mais rápido. Daí, assim, você assinou o seu, sei lá, chefe, CIO, C-level, sei lá o quê, ele sabe que você está com uma janela de exposição de 1 mês. 1 mês com o bugunzinho na janela, com risco de sofrer algum tipo de problema mais sério. Tá? Então, as empresas elas têm que passar, o programa Red Zone, 2, dar o joinha, porque ajuda a gente a divulgar mais os vídeos, e 3, tomar vergonha na cara e fazer uma análise de risco correta, tá? A velocidade do mundo está avançando, você não avançou, né? Eu sempre falo, o carro do Henry Ford era um carro com roda de madeira. Ele continua sendo um carro, só que esse carro ele não ia funcionar nas rodovias que a gente tem, pela velocidade mínima que a gente usa hoje, tá? Então, não adianta a gente pensar no passado. Quanto que é passado? 2 anos pode ser passado. Tá? Ontem pode ser passado. E com a inteligência artificial, esse tempo de falar de passado é muito curto. Então, precisamos de pessoas nas empresas que tenham essa visão e mostrem aos outros, tá? Esse tipo de situação. Sabemos o que temos que proteger? Nós precisamos testar. Então, tá bom. Então, esse processo de teste, ele tem que acontecer mais rápido,
Tá? Ah, nós vamos colocar só em metade do parque. Tá ótimo. Cada um tem a sua estratégia. Saiba que pro criminoso não tem sábado, domingo e amanhã não será feriado, tá? E eles vão continuar tentando te atacar. Só para corroborar o que você acabou de falar, o relatório, a gente está falando daqueles relatórios, a gente vai começar a falar a partir de hoje o que a gente tem recebido em relação ao que aconteceu em 2025, que mostra que será 2026. A CrowdStrike, que todo mundo conhece, a CrowdStrike, em seu relatório, ela apresenta que os ataques e situações que geram problemas e riscos, 89% estão utilizando IA muito melhor do que as pessoas acham que deveriam utilizar IA. Então, assim, a inteligência de ataque está muito melhor. E aí, 2 detalhes em relação ao que o Almaty acabou de falar de velocidade. Quando você pega 2024, que é o número fechado, e o número fechado de 2025, um em relação ao outro, como é que fala? Relacionado, um em relação ao outro relacionado com problemas de zero day, 2024 para 2025, dezembro de 2025, o crescimento da velocidade para a exploração de um zero day foi de 65%. Isso é mais do que a metade do tempo que você tinha antes. Para pensar um crescimento de 65% do ano para o outro. O que acontece? O recorde está sendo 27 segundos de exploração de zero days. Você acredita nisso, Almaty? E propagação de malware e arquivos instalados em máquinas baixou para 29 minutos. Então, eu tomo conta de uma máquina e eu passar o problema daquela máquina para qualquer outra dentro da minha corporação, era 31 minutos, baixou para 29. Então, isso aí mostra, cara, que não adianta querer tampar só com a peneira. A gente está vivendo outros tempos. Não é mais a chimbica lá do Ford T, do Henry Ford mesmo. A velocidade é outra, cara. A estrutura é outra. Então, assim, se a CISA pega e fala que você tem que ir lá e atualizar, para de dormir, vai e faz o que tem que fazer. E se está falando para o governo americano, não quer dizer que você não possa fazer na sua casa, cara. Não é? Assim, tem que ficar bem claro, eu acho que a gente fala do governo americano, a gente está simplesmente falando mais uma vez de um super país, ele podia ser qualquer outro país, tá? Que tem algum tipo de preocupação, ou que tem uma área específica com preocupação em cibersegurança. E quando eles começam a falar para os outros órgãos do governo, atualiza que tem problema aí, tá? Porque, pelo jeito, tem muita gente não fazendo a lição de casa, inclusive lá. Porque senão eles não estavam falando, já estava corrigido. Para que eles iam falar? Exatamente, cara. Não é brincadeira. Bom, então, mais uma dica para vocês. Tem coisa do Windows que está com Zero Day. Informe-se. E se tentou atualizar sua máquina, não cancela. Atualiza, criatura. Né? Não perde tempo. E a CISA soltou outro negócio que assustou muita gente também, porque mais de 10 mil servidores de Zimbra é servidor de correio, muito utilizado por governos pelo mundo para lá e para cá, né? Estão vulneráveis a ataques de cross-siting. Caramba, cara. Outro dia a gente estava falando aqui de SQL Injection, que tem 25 anos e o nego está tomando golpe de SQL Injection. O cross-site acho que tem mais que 25 anos, né, Almaty? Não, acho que não, mas de qualquer maneira, cara... 25 anos tem mais que 25 anos, tem. Olha que triste que os caras querendo voltar, que volta, entendeu? E volta... É muita coisa, cara. 10 mil servidor na mão com ataque de vulnerabilidade de cross-site no Classic UI, né? Que é capaz de acionar os e-mails de HTML malicioso
e levaram ao roubo de sessão e informações sensíveis. Cara, sessão é aquilo, o que tiver na sessão vai levar. Né? Se tem sensível ou não, o que tiver na sessão o cara vai levar. A verdade é essa. O Zimbra faz um bom tempo que não aparecia, mas sempre quando aparece é problema seríssimo, cara. Né? E aí, por que ninguém se mexe para mudar esse tipo de coisa? Barracuda, Zimbra, quando aparece problema é para derrubar milhões, cara. Sua pergunta é uma pergunta que eu não tenho a resposta. O que eu poderia dizer é muito baseado no que a gente tem visto e no que a gente tem falado se está todo mundo usando inteligência artificial, por que não usar a própria inteligência artificial para revisar o código desses produtos altamente utilizados e que já tem um histórico de problema? E aí? Eu não tenho a resposta. Eu não tenho, mas... Deveriam ter, pelo menos, se organizando para isso, né, Mati? É demais, cara. A gente não sabe o número de cabeça, mas se pesquisar, acho que é possível encontrar quantas organizações utilizam hoje, em média, o Zimbra pelo mundo. Aí você fala um servidor lá tem 20, 30 mil usuários, então você vai multiplicando 10 mil, 30 mil vezes... Quanto? 30 mil, 10 mil servidores com 30 mil usuários por servidor. Estou chutando baixo. Né? Olha quanta gente com as calças curtas. Não, então, Alexandre, depois vem sempre aquela história. A culpa é do hacker. Olha só, coitado de nós, fomos vítimas, entendeu? Não existe vítima nesse processo. Existe alguém que não estava vendo a informação ou que não ficou sabendo na hora certa. Ou não fez o que deveria fazer. Não fez o que deveria fazer. Né? Quem foi essa pessoa? Tá? Não sei. Alguém que deixou de investir, entendeu? Várias coisas assim. Mas tem que ter um culpado. Não adianta colocar, né? O que eu falo o copo não cai da pia sozinho. O copo não é o copo que caiu. Alguém encostou nele, mesmo que seja sem querer, né? O copo não voa, tá? Aconteceu alguma coisa, mesmo que seja um fantasma. Poltergeist. Exatamente, o poltergeist, mesmo que seja o poltergeist, tá? Tem que ter uma explicação. Cara, Zimbra é governo, isso me assusta muito, porque é o que você falou, o cara conseguir pegar uma vulnerabilidade crítica, corrigir de um mês, ele está batendo recorde, tem que comemorar, porque a gente sabe que o nego está levando crítica, né, alta crítica, 6 meses, 1 ano para corrigir, e a coisa não é assim que funciona. Se a gente tá 89% dos ataques estão com IA, imagina a velocidade que o cara usa em cima da sua máquina, cara. A conta não fecha, gente. A gente traz aqui para vocês e a conta não fecha. Bom, e vai piorar. Né? Por que vai piorar? A Microsoft soltou uma informação, né, que a partir de julho, tá? Julho desse ano de 2026, ela simplesmente vai cortar qualquer suporte em cima dos protocolos TLS 1.0 e 1.1. Antes que comece a choradeira, vamos voltar um pouquinho. 1.0 parou de funcionar lá em 2016, foi transformado em depreciado, cortaram ele de vez em 2018. O 1.1 já era para ter parado desde 2020, cara, 2021 por aí. Tá? 1.2 já está parado desde 2024. Estou só esperando o facão descer e cortar a cabeça de quem está usando. Mas não adianta, cara. Os caras têm apreço, sabe aquele negócio assim? My precious, my TOS. É assim que os caras pensam. E agora acabou a brincadeira. Imagina o que vai ter de sistema que vai parar de funcionar rodando em cima de Windows a partir de julho desse ano. Empresa, hospital, shopping center, né? Empresa que tem um monte de coisa de sistema híbrido, se prepara.
se prepara que a coisa vai ficar feia, concorda, meu? Total, Alexandre. Assim, a notícia ela deixa bem claro que tem um medo meu aqui, tá? Que você já vai entender. A notícia fala relacionado ao exchange. Então, a gente está falando de e-mail. Eu não sei em que outro lugar pode ter o TLS aqui que pode... Como separar? Né? Não, que pode estar ativo, porque assim, a gente tem uma porta, um produto específico, não sei o quê. Mas o meu medo é assim, tá bom, nós resolvemos o TLS, né? Nós resolvemos o A, mas o B vai ficar mais um tempo. Gente, o protocolo, que nem o Alexandre falou, é um protocolo abandonado. Um protocolo abandonado. Daí, mas eu tenho o programa antigo, eu gosto da interface antiga. Cara, acabou, tá? Se você pegar o seu navegador e tentar acessar um site com TLS 1.0, é capaz do navegador já não funcionar mais. E falar que por questões de segurança, ele não vai abrir aquele site. Vai dar um aviso de problema de segurança desse tamanho na sua tela. Tá? Aí aqui, qual é o problema? O problema é os protocolos, então o protocolo IMAP e o protocolo POP, né? Como a gente sabe, eles são protocolos que eles vêm desde o começo da internet até aqui. O protocolo é muito bom. Alguém pode ter feito um cliente especial. Então pensa que o cara ele conseguiu fazer um cliente em Clipper ou em alguma COBOL, tá? Para falar no POP e para falar no IMAP. O que acontece? Por acaso, no meio do ano, vai parar de funcionar. Eu vou mudar a pergunta, Alexandre. Senhor administrador, o senhor sabe na sua rede quais são os protocolos aonde que tem TLS 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3 funcionando, tanto nos servidores quanto nos clientes? Cri. Gosta, Lê. Uma pena. Posso falar pior? Começa a imaginar todos esses bancos que trabalham com transferência de dados em batch, que usa protocolos antigos para fazer a troca por POP, né? Exato. E aí? Então, como é que vai fazer? Eles ainda usam, né, FTP, ainda usam os protocolos legados. Então, eu não duvido que esses protocolos, né, essas mensagens cheguem por e-mail de alguma maneira e que eles usem um protocolo antigo. E daí, talvez a empresa que tenha desenvolvido o software já não existe mais. Foi comprada de uma para outra, o código-fonte morreu, entendeu? Isso daqui ficou perdido no mundo. Existe uma grande chance de acontecer isso aqui, tá? Então, é uma coisa que a gente já falou, esses protocolos antigos, é uma coisa que a gente sempre alerta, avisa, mas isso aqui não é impacto de uma pessoa só. E sabe o que vai acontecer na hora que der problema, Alexandre? Ou a culpa vai ser do hacker ou a culpa vai ser do sistema. Eu aposto. Qualquer banco vai falar que a culpa é do sistema. Estamos parados para avaliação do sistema. E sabe o que é o pior, cara? Isso vai acontecer. Não tenha dúvida que vai acontecer. Porque a Microsoft, por mais que ela fale que está cortando a comunicação de autenticação de contas de Exchange, ou seja, contas de e-mail, o Exchange, com as mudanças que tiveram de 2012, 2016, 2019, estão até hoje impactando um monte de empresa. Tem um monte de empresa com sistema legado, sem suporte, segmentado, trabalhando com os protocolos antigos. E com gente ganhando dinheiro a peso de ouro, né, para tentar resolver como migrar esses sistemas de um exchange para outro, sem ter grana de investimento. Então, eles têm que começar a escolher. Isso aqui realmente precisa ser migrado? Isso aqui a gente tem que realmente utilizar? Dá para a gente deixar lá? Isso é outro problema. Que aí os caras começam a criar um outro, quando a gente fala Shadow IT, que ele está guardando o ambiente podre, né, a laranja podre na caixa de laranja bonita.
A primeira falha que tiver de acesso, que o nego largar qualquer ponte entre os servidores, já era. Vai dar problema. E o povo não está enxergando isso, cara. E o povo não está enxergando isso. Aí fala... Julho nós saberemos. Julho nós saberemos, porque assim... Alexandre, sabe o que acontece? Pior que talvez a gente veja as notícias, né? Você começa a acompanhar os grupos, daí fala assim, empresa não está funcionando, né? Estão investigando o que está acontecendo. Mas ninguém vai parar e vai falar, nossa, a gente teve tanto tempo para atualizar e a gente não fez, né? A gente nem sabia o que estava acontecendo. Nós estamos avisando. Bom, agora vamos falar um amiguinho nosso, fazia um tempo que não aparecia aqui, né? Fazia um tempo. Ele ficou 2024 nos top 10 do nosso programa, né? 2025 a gente não falou muito dele, mas ele está voltando ativo aqui, nossa querida Cisco, né? Nossa querida Cisco está voltando, porque o Firestarter, né? O malware Firestarter sobreviveu aos updates dos firewall da Cisco, né? Não só os updates do firewall, mas o security patch também. Então, o que acontece? O Firestarter é um backdoor, né, super avançado que compromete dispositivos, principalmente Cisco ASA, né? E aquele Firepower do Threat Defense. E aí começam os problemas, porque sobrevive tantas atualizações de firmware quanto a reinicialização normal. A gente já comentou isso em um passado recente, que a Cisco estava plantando bananeira para tentar resolver esse negócio. Conseguiram fazer ações paliativas, só que, pelo jeito, a pancada está voltando ativa. O malware se instala com um binário, certo? Lindo, bonitinho, para Linux. Integra seu processo de inicialização manipulando listas de montagem de boot e se encaixa, né, no LIN ali, que é o núcleo de processamento de pacotes e funções de segurança. E aí, o que acontece? Está persistente, fica lá rindo sozinho e pronto, estou falando assim, vem minhas criancinhas, que agora arrumei uma boa morada para vocês. Quando o cara perceber que isso aconteceu, já era, gente. Já era. Porque quando você tem um firewall, para pensar, você tem um firewall, você acredita no seu firewall, você concorda, Mário? E aí você descobre que seu firewall não é mais aquele. Por que não é mais aquele? Porque o cara não olha a notícia, o cara não vê que tem que atualizar firmware, o cara não sabe o que está acontecendo. Ah, mas esse firmware, se a gente testasse, também não atualizaria. Por quê? Porque você está com aquele equipamento faz 30 anos na empresa. E aí? End of life. O que me assusta, Alexandre, é o negócio que a gente já viu numa apresentação, que a gente até tentou trazer o cidadão aqui, que é o cara atualiza a caixa e o malware continua lá dentro, cara. É isso que mais me assusta aqui nessa notícia. O cidadão está devendo para nós. E a gente vai encontrar ele esse ano, provavelmente vai só se desculpar. Ah, eu acho que eu vou partir para a ignorância. Ai, cara, isso aqui é complicado, cara, porque a Firestarter não é brinquedo, não. A Cisco é uma empresa séria, a gente não está metendo a boca na Cisco, porque a Cisco tem muita coisa boa mesmo. O problema, que a gente está cansado de falar, tem muita gente ruim no mercado, cara, que fica sempre achando que tá tudo bem, tá tudo bacana, depois não resolve, não tem dinheiro, né? O marketing são milhões de dólares, o cara tem de ano para gastar, né? IT é em reais, e se chegar a 500 mil, tem que fazer festa. Tem que fazer festa. E aí começa essas coisas aqui, cara. Começa esse tipo de coisa. Você vê empresas por aí pedindo o cara que é sênior para cuidar de um monte de problemas de servidores de alta qualidade espalhados pelo mundo inteiro. Os caras querem pagar 7, 10 mil reais bruto. Ou seja, o cara vai tirar por mês de 4 a 6 mil reais por mês. Sério mesmo? Um sênior?
para mexer nessas coisas, o cara tem que ter no mínimo uns 12, 15 anos de mercado para saber o que está fazendo. Porque não é só livro que ensina, não. O cara tem que pastar um pouco aqui. Que Cisco tem manha pra caramba, gente. E aí, o que faz com os caras desses, Matheus? Não tem que fazer, né, cara? É sentar e chorar. Trocar a máquina, Alexandre, não tem jeito. É trocar o equipamento, entendeu? Põe no laboratório, usa de peso de papel, daí tem vários usos que dá para fazer, entendeu? Vender por formato antes de jogar fora. Por favor. A gente fica formata de jogar fora, que tem nego que comercializa equipamento usado e deixa todos os dados mapeados no equipamento também. Só o detalhe. E agora, uma notícia que é extremamente assustadora, né? Extremamente assustadora. E para todo mundo entender com português bem claro, né? Chamaram de copy fail. É uma falha no kernel do Linux que permite o usuário local, sem privilégio nenhum, né, conseguir o root, que é o nível mais alto de capacidade de um usuário, e fazer aquilo que ele bem entende. Isso aqui realmente é assustador. E a gente preparou até uma demonstraçãozinha disso funcionando, para vocês ficarem bem preocupados, bem nervosos. Eu tenho certeza que vai acabar o programa aqui, vai ter gente que vai correr para casa ou para o trabalho. Vamos lá, Lê, deixa eu só contar um pouco de história aqui, tá? Então, assim, qual que é o grande, né? Por que isso aqui é importante, tá? O que é essa vulnerabilidade? É um erro de lógica num template criptográfico, tá? Do Linux. Daí, o programa para exploração, ele combina uma série de coisas, mas ele faz o tratamento de arquivo e consegue corromper um pedaço da memória aonde todo desastre acaba ocorrendo, né? Que mais? O que torna ele diferente? Eu acho que uma coisa que torna ele diferente, uma das coisas, é o tamanho dele. É um programa extremamente pequeno, tá? Que nós vamos mostrar. E se a gente for pensar em risco real, o risco real como é um programa pequeno, alguém poderia digitar isso daí, ele não precisa nem fazer o download, ele não precisa nada. Se ele tiver acesso ao Linux, ele consegue acesso de administrador em uma máquina Linux, tá? Existe um módulo específico de memória do kernel que está relacionado com essa vulnerabilidade. Então, uma das correções, eles falam para tenta atualizar como é que fala? Versão do kernel mais nova. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, né? E a outra então tá bom, se der tudo errado, desabilita ou desliga esse módulo, ele vai salvar a sua vida. Mas a gente queria mostrar o que é isso aqui e isso aqui funcionando principalmente. Deixa eu só arrumar aqui para vocês já entenderem a brincadeira. Calma. É muito rápido, é isso que assusta. Extremamente simples, digamos, o tamanho do programa que faz isso. Vamos lá. E o impacto é gigantesco. Compartilhar uma tela. Vai, tela. Pau! Se prepara que vocês vão entender. Deixa eu trocar a tela aqui para ficar mais fácil. Não, só a parte do fundo para tirar esse negócio da Kaspersky para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. É uma elevação de privilégio, o Dalton tá... então você já precisa estar dentro da máquina. Mas assim, nós não estamos falando... qualquer um pode fazer, a gente não está falando de ser ou não criminoso aqui, né? Então, não sei se o tamanho da fonte está bom. Edit, viu. Pronto. Tá? Um pouquinho maior aqui. Beleza? Nós estamos dentro do Linux,
Eu criei um usuário novo para a gente testar. Então tá aqui, ó. Ele chama Test User. Tá aqui, ó, o ID dele, tá? 1002, grupo 1002, os grupos que ele pertence. Esse usuário ele foi criado faz meia hora. Mentira. Faz 45 minutos, tá? Não, porque a gente estava conversando a hora que que eu criei ele aqui, tá? Tudo bem. Para mostrar que esse usuário é um usuário normal, eu vou tentar, quero ver um arquivo do Linux que só o root podia me mostrar. É o Shadow. Cara, permissão, tá? O Dalton está perguntando qual distro. A grande maioria das distros, Dalton, é assim. Esse Linux aqui, tá? Só para a gente ver, tá aqui, ó. É um Ubuntu 24.04.3 Long Term suporte, tá? Então, tem um lance aqui. Eu peguei o exploit, vamos ver ele na tela, tá aqui. Olha o tamanho do bicho, gente. Ele tem ls-l exp, tá? Ele tem aqui, ó, 731 bytes. Então, se você tiver esse print aqui na carteira, né, dá para você digitar esse lance aqui, tá? Vamos lá. Uma das maneiras de executar é a maneira que, inclusive, está no site. A gente rodar ele contra Python, tá? Se eu só rodo ele contra o Python, ele só pula para a linha de baixo, ele não fez absolutamente nada. Ele não agiu como ele tinha que agir. Só que a hora que eu coloco um programa que tem permissão de superusuário dentro do Linux, e a grande maioria, se não a totalidade das máquinas, vai ter o SU, tá? Então vamos lá, 2i, Enter. Já pulou para a linha de baixo. E a hora que eu peço ID de novo, tá aqui, ó. Eu já sou root. E aquele mesmo comando que eu dei aqui em cima, que eu não consegui naquela hora, tá? Eu acabei de listar todos os usuários. Ou seja, deu enter, já corre para a galera que você é administrador. Então, por que ele não... assim, ele cria um outro... Como é que fala? É um outro ambiente no terminal que ele cria. Então, algumas das funções, se eu tentar flecha para cima ou para baixo, ele vai acabar zoando tudo, tá? Mas é só demonstração de existe algo muito violento. Fiquem atentos. A maioria dos sistemas, Amazon Linux, a última versão, está vulnerável também, tá? Copy fail é o que vocês têm que pegar e ficar de olho. Cuidado aí. Até escrever aqui para vocês verem. Vocês precisam ficar esperto com isso. Tá? Detalhe. Dizem que isso aqui existe desde 2017, né, Mati? Afetando os kernels desde 2017, né? Então, é assim, a vulnerabilidade, ela... Vamos lá, mais uma vez. Isso aqui foi publicado agora, né? Nós não sabemos na mão de quantas pessoas isso aqui já passou, né? Quem foi o que detinha o Zero Day de 10 anos na manga, né? A gente sabe que sempre tem os espertão, os muito lentos, né? Que até tem na manga. Mas é assustador. É assustador. Bom, agora eu vou trazer uma visão para vocês, que é de um fórum de economia. E por que isso chamou a atenção da gente? Falei no início do programa, eu vou repetir agora, que por ser um fórum de economia, eles trataram uma situação que está impactando o mundo todo, ou seja, eles estão mais preocupados que os caras que trabalham com tecnologia, para falar a verdade. A verdade é essa, né? Pode ser que até os caras aqui estejam preocupados, mas não entenderam ainda o que está acontecendo. O que aconteceu, Dalton? Se rodar no servidor ferra com alguma coisa, pode fazer teste tranquilo. Não, pode fazer teste tranquilo. Ocorre tudo na memória, não escreve nenhum byte no disco, é tudo memória. É tudo memória.
tudo memória para o cara ter o acesso enquanto ele estiver ali na Pior frente da ainda máquina. é isso. O pior é que é tudo memória. O antivírus, entendeu? Se o antivírus não pegar exatamente esse código e validar esse código, o resto aconteceu tudo na memória. Sem chance, Dalton. Pode brincar à vontade. Então, a gente vai trazer essa visão para vocês e vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Deixa eu achar qual que é. Eu acho que é essa tela aqui. Deixa eu ver. É essa tela aqui mesmo. Isso. Isso aqui que a gente vai mostrar. Então, quando você vê o Fórum Econômico preocupado com cibersegurança global, a gente tem que começar a ficar mais esperto e dar mais atenção. E a gente vai entender, bem simplesinho, um negócio rápido aqui, fez um resumo, o negócio tem, acho que quase 100 páginas, eu não lembro se é 84, 64 páginas, acho que 84 páginas. Eu fiz um resumo para vocês, em termos globais, do que chamou a atenção para eles, de muitos problemas que estão ocorrendo. E a gente vai compartilhar com vocês para vocês entenderem para onde a gente está indo. Então, quando a gente olha isso daqui... Oh, meu Deus do céu, vocês estão vendo a tela ou ele mudou de tela? Primeira tela, Lê. A primeira tela, a abertura, né? Azul, Beleza. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa... a preocupação que todo mundo faz a pergunta hoje é aquela conversa, né? Se a organização tem um processo em andamento, ou vocês estão utilizando ferramentas de inteligência artificial dentro dos seus ambientes, né? Todo mundo, se você falar em 2025, 37% do público dizia que já estava pensando em utilizar IA. Hoje em dia, né, agora em 2026, já 64% estão com essa conversa enfiada na cabeça, dizendo que vai mexer com IA. Pois é, a gente está falando para vocês o tempo todo que tem gente criando a Shadow IA, porque põe IA para funcionar, não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que é, não sabe como deixa de ser, e as coisas começam a acontecer de forma sem controle. Então, praticamente dobrou do ano passado para esse ano. Beleza, então vamos entender. Só que também a gente começa a analisar como eles enxergam isso. Estou falando assim, as associações, as empresas pelo mundo enxergam os riscos em termos de redução ou crescimento do que está acontecendo entre o ano passado e esse ano. Então, vulnerabilidade de inteligência artificial, eles estão entendendo com um crescimento de 87%. Tem gente ali que não sabe dizer, 13% do mundo não está... Essa pesquisa mundial, tá, gente? Não está, assim, colocando muito do que diz para se tem opinião, se não tem opinião, e muitos poucos falam que diminuiu, que é um absurdo o cara falar um negócio desse, mas tem gente falando. Né? Fraude com phishing, né? E fraudes que você faz com computador, né? Com enganação para lá e para cá, crescimento de 77%. Pô, só não enxerga quem não quer, mas tem um azulzinho ali, então vocês estão vendo que tem gente que ainda não acredita. Essa é a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, China, mas tudo bem. Supply chain, né? Problemas com supply chain, crescimento de 65%. Exploração de vulnerabilidades em software, cresceu 58%. Isso aqui tem muito a ver com a IA também, porque agora eu tenho processos mais rápidos, mais inteligentes, né? E você começa a descobrir falhas, porque eu tenho simuladores dentro de cloud, eu consigo virtualizar muita coisa, então as coisas começam a aparecer com um crescimento muito maior. O ransomware acabou. Não, teve um crescimento de 54%. Então, quem acredita que ransomware não é mais problema, está completamente desinformado, porque teve um crescimento de 54%. E tem gente que ainda não acredita que está acontecendo nada, né? Ameaças internas, né? Teve um crescimento de 32%. Mentira! Eles devem ter descoberto 32% a mais que antes. Porque, na verdade, o cara sabe que tem muito problema interno. Ele só não fala o que está acontecendo.
E um que mostra que teve uma certa dúvida entre o crescimento e a redução é os DDoS da vida, né? Que a gente está cansado de falar para vocês que a gente não consegue entender qual que é a grande vantagem de ficar derrubando as coisas de funcionamento. Porque eu vou gerar problema, eu vou mudar a bolsa. Tá, né? São pontuais. Então, 28% acredita que está tendo um crescimento, 54% não sabe o que falar, porque está longe da realidade. Só que aqui teve um crescimento bastante de gente achando que diminuiu. Se a gente parar para pensar friamente, pode até ter crescido, mas a gente está ouvindo falar bem menos de gente sendo derrubada para lá e para cá. Vamos ver para onde vai esse negócio. E as motivações que ocorrem, que aumentaram esse risco, né? Por que vocês acham que esses números mudaram, né? Primeiro, 64% do povo no mundo está achando que são problemas motivados pela geopolítica, né? Guerra, espionagem, essas especulações de tecnologia. Então, isso tem muito a ver com esse crescimento que eles estão achando que motivou essa mudança de tratamento dos riscos. Isso aqui é muito interessante. Desinformação. Para pensar. Quase 50% da resposta os caras estão colocando como risco a falta de informação, gente. Então, isso é um comportamento diferenciado, porque há muito tempo a gente não vê as pessoas dar cara para bater e falar assim, não, é desinformação. As pessoas não falavam isso. E agora já tem segundo lugar. Outro problema, né, que eles acham que ainda seja problema, que não tem tanta mitigação, em relação a IT, né, redes técnicas, né, OT, IoT, parte de robótica, também 42% estão considerando que é um risco, teve um crescimento de gente preocupada com isso. Será mesmo que estão preocupados? Dependência de cabos submarinos, a gente trouxe várias notícias para vocês, que gente cortando cabo no fundo do mar, cortando linhas de comunicação, né? Teve um crescimento, eles acham que a tensão subiu 18%. Dependência de satélite, coisas de espaço, também eles acreditam que teve um crescimento do risco em 15%. E todos os outros constituem 11% de crescimento quando eu falo de risco. Bom, tudo isso aqui está interessante. O quanto que a gente viu que está sendo impactado, o quanto que as pessoas estão achando que estão mudando o cenário, né? O crescimento de problemas de um ano, do ano passado para esse ano. Só que aí a gente vai para o outro lado que também está chamando muita atenção, que é a parte de resiliência na infraestrutura. Bom, a gente está falando para vocês que a infraestrutura crítica o tempo todo está em pauta, né? Agora, o que nos assusta é você ver que os continentes, os países estão se auto-intitulando resilientes, né, para situações de OT. Ou seja, eu tenho um problema na minha transmissão de energia. Se eu tiver um problema, eu sou super rápido para resolver. Olha os países que estão falando, 84% dos países do norte da África e Oriente Médio, eles garantem que são super resilientes, né? Eles estão 84%, é muito alto. Leste da Ásia e Pacífico, ou seja, lá perto da Malásia, tudo, eles acham que são 47% resilientes. Europa, Ásia Central, 40%. Sul da Ásia, 40%. A Índia, por exemplo, você acha que a Índia consegue resolver problemas rapidamente, assim, metade para o cara acreditar que tem 40% de resiliência? Os Estados Unidos, eles estão falando, né, América do Norte, que tá ali, faz parte dos Estados Unidos, 38%. Né? A parte abaixo do Saara, na África, 37%. Nós aqui, Brasil e Caribe, a gente é um pouco mais realista. Já acredito que no máximo 13%. Aí vocês veem que são coisas que o povo comenta. Então, por que tem esses números muito diferentes? Quem está dizendo essas informações são as pessoas que têm o poder de decisão, são os governos agindo, são empresas grandes desses continentes dando o seu parecer. Então, isso
mostra uma tendência que a gente não gosta de falar, que tendência é moda, mas a gente mostra um rumo errado de como as coisas são encaradas. Tanto errados são que na hora que a gente vai perguntar diretamente para quem põe a mão na massa, o setor privado só acredita que tem resiliência no máximo 11% do setor todo. O setor público, que tem um monte de puxa-saco mentiroso, chega a 23%. Então, peraí, como é que eu tenho 84% de resiliência se eu vejo que o setor público, no máximo, chega a 23%, e os caras que põem a mão na massa do setor privado também não passa de 11%? Então, tem coisa que começa a mostrar que tem caminho errado. Quando a gente fala desse caminho errado, a gente vê o medo dos CEOs, né? Aqui não é só CEO, né? Porque o CEO é abastecido com informação do C-level. Então, tem o CISO falando para ele, tem os caras de economia falando para ele, né? CTF, tem outros caras falando informação para eles, né? CFO. Então, o que acontece? O que eles mais têm medo é ter vazamento. 30% dos CEOs falam que está com medo de ter vazamento. 28% eles têm problema de, assim, eu tenho medo de como que o adversário pode nos atacar devido ao crescimento da capacidade deles. 15% eles acham, mas a gente tem problema de segurança, a parte de inteligência artificial, 13% acredita no crescimento da segurança, da complexidade de segurança que está sendo implantada no seu país, 9% acha que os problemas estão mais no lado de intelectual, propriedade intelectual, de coisa acreditável também, e 6% em cima de supply chain, de software de supply chain e riscos de desenvolvimento. Essa visão do CEO se mostra o quanto é limitada e errada. Por que eu vou falar que é errada? Vocês vão entender agora. Se a gente pega os números dos últimos 3 anos, fica claro que os CEOs, se vocês olharem aqui, olha os números, 6, 9, 13, 15, 28, 30, estão muito próximos dos relatórios que eles estão vendo. Então, a parte de vazamento, que eles estão falando aqui 30%, na realidade está 34%. Então, eles estão muito bons em ler gráfico. Eles estão muito bons fazendo avaliação do que passam para eles em relatórios. A parte de adversário. Eles estão falando de 29% que é a realidade, eles falaram 28%. Então, vocês perceberam que eles estão muito bons em entender como funcionam os gráficos. A parte de sistemas com inteligência artificial, 13%, estão falando 15%. Ou seja, eles estão interpretando as informações como eles acham melhor. Eles estão brincando de papagaio de pirata. Olha como os números estão próximos. Olha lá, 6, aqui está 4. Olha aqui na parte de software de supply chain, 9. Está vendo como está tudo próximo? Complexidade, 12. Eles falaram 13. Vocês perceberam? Então, para analisar gráfico e repetir o que eles decoram no voo até um summit, eles estão muito bons. Só que aí, quando você vê o que eles estão fazendo de coisa implementada, que ferramenta de IA eu estou usando mesmo para implementar, para resolver os problemas. Olha, todo mundo crescendo para o lado do quê? Phishing e tratamento de ameaças, detecção de ameaças em correio. Cara, na metade para o final do ano passado, isso virou uma febre. Tudo quanto é CISO e CEO estava falando, a gente precisa melhorar a qualidade de e-mail. Por quê? Porque o cara entra para ver o e-mail dele, tem um monte de porcaria lá, e eles mesmos são os primeiros focos que enfiam um monte de porcaria para dentro da empresa. Clicando nas coisas, baixando informação que não precisa baixar. Então, vamos gastar com isso. Aí eles estão gastando com tudo isso aqui, com dinheiro, e deixando outras coisas tanto quanto importantes um pouco de lado. E aí, qual que são as desculpas que são dadas? As desculpas são mais ou menos sempre as mesmas, aí vem, 61% fala que a gente está com muita tecnologia crescendo, então isso atrapalha a gente,
os terceiros atrapalham a gente, a cadeia de fornecedores e as vulnerabilidades deles que nos impactam, né? Olha essa aqui, a terceira, né? Expertise, né, e habilidades de cibersegurança, né, são ruins, limitadas. 45% está achando isso. Sério mesmo? Ou será que eles não perceberam que estão pagando pouco para um monte de gente aí e botando um monte de pangaré não capacitado para ocupar carga importante? Vocês não perceberam isso ainda? E essa visão que eles estão nos dando. A gente está falando fora de economia. Os caras não tem por que mentir. Sistema legado, 31%. A gente não tem como trocar, mas investimento. Mas eu tenho falta de fundos. Olha aí. É o mesmo tanto que eu tenho praticamente de sistema legado. Então, a maior desculpa que eu tenho de sistema legado é porque eu não tenho dinheiro. Está claro aqui, ó. É porque eu não tenho dinheiro. Aí vem o pior, né? 24%. A falta de visibilidade de IT, OT, de ambientes OT e IoT. Sério mesmo, cara? Então, porque o cara não anda na fábrica, não pode ver, vai sujar o terno dele, é isso? É esse que é o caminho? É? E aí, a complexidade de governança e compliance. Meu Deus do céu! Né? Se fosse só no Brasil falando da LGPD, podia até acreditar nisso. A gente está falando do mundo todo. Então, olha as desculpas que os caras têm pronta. Insuficiente, né? Resposta de incidentes insuficiente e planejamento de recuperação. Cara, eles estão investindo em e-mail. Será que não é hora de investir em outras coisas para ajudar o pessoal de CERT, por exemplo? Né? Os CERTs de todo o país estão aí, dando curso de graça, capacitando pessoas, mostrando relatórios semanais, mensais. É só você olhar no site dos caras. Não é só o CERT BR. Tem o CERT da Espanha, tem o CERT dos Estados Unidos, tem o CERT da Alemanha, tem o CERT da Inglaterra, tem CERT para o mundo todo. É só a pessoa se interessar. Né? Aí começam a cair as máscaras. O que o pessoal vê aqui? Né? As empresas que são super resilientes, o pessoal do board, o pessoal que manda, só 1% é envolvido. As que são mais ou menos resilientes, só 8% se envolvem com o que está acontecendo. E aquelas que são muito insuficientes, apenas 13%. Ou seja, até tem mais gente envolvida, só que a quantidade de empresa não resiliente é tão grande que continua uma porcaria. Estão vendo o tamanho do impacto disso? Então, qual que é o engajamento, né? A palavra que eles gostam de falar, qual que é o engajamento do board nessa situação de resiliência organizacional? Está bem distante do que deveria ser. Então, eles estão muito bons em ver relatórios, só que não estão sabendo fazer as coisas. Resumindo, né, para a gente ter nossas conclusões, esse cenário cibernético está em evolução e não vai parar de estar em evolução. Né? As mudanças tecnológicas estão definindo toda essa evolução. O aprofundamento das interdependências e as desigualdades estão claras e evidentes em toda essa evolução. Então, tem que dar aquela acordada para a vida, porque à medida que essas organizações elas começam a enfrentar esse aumento de ameaças, esse crescimento, tudo impulsionando, sendo impulsionado pela IA, volatilidade, né, geopolítica. Para de dar desculpa de guerra, gente, não vai mudar. Os caras brigam na Rússia faz anos, não vai mudar. Não adianta dar desculpa só nisso. Onde que são as defesas? Onde estão os seus investimentos? Né? Cadê a vulnerabilidade em cadeia de suprimento, cara? Isso aí faz tempo, está todo mundo cansado de saber. O risco cibernético não é mais uma questão puramente técnica. Opa, gente, desculpa aqui, bati o dedo. Não é mais uma coisa puramente técnica. Né? Já deixou isso. Agora ela precisa de uma ação coordenada, ela precisa de setores envolvidos, fronteiras envolvidas. A internet não tem fronteira, mas o dado está indo para lá e para cá, tem que ser compartilhado de forma correta, tem que ser tratado de forma correta. Enquanto os adversários aproveitam toda essa automação, tática avançada para explorar as fragilidades sistêmicas, né? O desafio dos caras que defendem é o quê? Eles têm que acompanhar o ritmo, mas não consegue, não tem investimento.
Não tem educação para esses caras, não tem educação para os caras que estão abaixo deles. Então, como é? A gente está aqui toda semana falando com vocês de situações que se repetem, se repetem, se repetem. E por que não se repete tanto? Porque as pessoas não deveriam estar fazendo o que elas estão fazendo. As pessoas não estão realmente envolvidas com o que deveria ser feito. Essas lacunas entre as organizações, elas estão gritantes, cara. A escassez de habilidade é a desculpa para falar que o sistema todo está corrompido. Não, quem está corrompido são quem está tendo decisão. Porque ele decora uma visão e leva para uma realidade completamente diferente do que está acontecendo. Né? Dá para ter otimismo? Lógico que tem motivo para otimismo. Né? Já passou da hora para o povo acordar para a vida. Só que a gente está vendo que não está tão simples assim. Então, se o cara quer montar um futuro digital assim, seguro, né, com soluções técnicas bem distribuídas, bem feitas, com alicerces fortes, precisa de liderança decisiva, precisa de responsabilidade compartilhada, precisa elevar o nível básico do coletivo. Né? A resiliência só vai aparecer se for acessível para todos. Né? Apenas os caras que são bem equipados ter resiliência não vai resolver nada. O mundo está egoísta, o mundo está burro. Você tem que saber que lado que você quer ficar. Entenderam? É isso. É isso que tinha para mostrar para vocês. Né? Espero que tenha acordado a vida para muita coisa aí. Não sei o quanto isso assusta ou não assusta, mas é uma visão diferente porque a gente está tratando não só o siso. Não é só siso, não, gente. Tem mais gente que tem culpa no cartório. Não é verdade, Amado? Tem mais gente que tem culpa no cartório e às vezes o siso não sabe se impor. E aí ele sofre a porrada sozinho. A gente tem um monte de vertente aqui, né, Ale? Eu acho assim, teve um monte de gente que sobreviveu até agora sendo bom leitor de quadrante mágico. E, tá no quadrante mágico, eu tô protegido, né? E a gente está querendo simplesmente mostrar que a visão não é tão simplista assim, tem muito mais coisa, e daí, a hora que o quadrante mágico falha, você faz o quê? Né? Põe a culpa em alguém que não pode se defender? Né? É simplesmente isso. A visão, o Alexandre está mostrando, né? Nós trouxemos a visão dos relatórios do Fórum Mundial. Então não é a nossa visão, não é a visão, é Brasil, os caras estão querendo. Não. É alguma coisa muito maior, é isso que a gente está trazendo aqui. Vale a pena pegar esses relatórios e dar uma olhada, porque assim, o Alexandre me chamou e falou, cara, os relatórios estão valiosíssimos, né? Com informações dessa, para tomadores de decisão, e para quem ainda não é um tomador de decisão, talvez aprender o que não fazer. É um caminho, é um começo, né? E tem que praticar um pouco mais no meia-culpa, cara. O cara fala, sempre quer botar culpa em alguma coisa que não pode se defender, que nem se falou. Essa é a parte mais triste. Essa é a parte mais triste. Né? Sabe por quê? Porque o cara ele não sabe o que está fazendo. Ele bota um monte de dinheiro no lugar errado. E aí, como que ele vai garantir que ele fez uma besteira? Ele não vai assumir isso nunca. Né? E por isso fica essas falhas. As coisas estão... sei lá, eu acho que um negócio que está acontecendo com a IA é cair as máscaras. Né? Tem muita gente que achou que ia ficar escondida atrás da IA. Pelo contrário, está acelerando a queda das máscaras de muita gente, cara. Isso é assustador. Né? Vão até se criar outras. já aparece. Né? Mas é isso aí. Bom, galera, isso que a gente tinha para trazer para vocês. Obrigado. Beijo, bom feriado. Aproveito para atualizar o Windows no final de semana prolongado. Né? Brinco um pouco com essas besteiragens que a gente falou do Linux, que a gente fala besteira, é coisa séria. O Dalton deve estar se coçando já fazendo já os negócios. E é isso. Até semana que vem. Aproveita o feriado. Fernanda Marte. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, e luz até para outros lugares, não só para o fundo da Dark Web.
Trouxemos mais uma vez os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.